bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente hoje vai falar sobre dicas para analisar, compreender e interpretar textos. É muito comum os alunos falarem assim comigo: Sidney, o que eu devo fazer para interpretar bem os textos? Eu até mando bem na gramática, mas quando chega a parte de análise textual, meu Deus do céu, não flui de jeito nenhum. Então vamos lá. Você já sabe que tem que ler aquele texto em voz alta, tem que prestar atenção. Você já sabe que a maioria das questões de fato não é de interpretação, e sim de compreensão. Isso significa que a resposta está dentro do texto. Agora, para de fato interpretar e perceber as nuances, as malícias do texto, é necessário que você simplesmente adquira conhecimento de mundo. E para adquirir conhecimento de mundo, você tem de ter o hábito da leitura. Então não adianta você simplesmente fazer um preparatório para concurso, nós aqui analisarmos 2, 3, 4 textos, que seja, né? Não sei. Eu tenho mais tempo, vou estudar 10 textos. Aquele curso de língua portuguesa ali é um pouco maior, professor. Eu vi 15 textos, mas com certeza o professor não abordou 100 textos. Ele não fez isso contigo, mas você tem que ler 100, tem que ler 150, tem que ler 200 textos, tem que ler todos os dias, nem que seja a notícia que tem lá no jornal, o artigo de opinião do jornal. Você tem que estar preparado para isso, ok? Então vamos lá, nós aqui vamos fazer um estudo dirigido e traçar algumas dicas extremamente importantes para quem gosta de interpretação, ok? Então vamos lá, ó. É comum encontrarmos alunos se queixando de que não sabem interpretar textos. Muitos têm aversão a exercícios nessa categoria, acham monótono, sem graça, e outras vezes dizem: cada um tem o seu próprio entendimento do texto ou cada um interpreta a sua maneira. No texto literário, essa ideia tem algum fundamento, tendo em vista a linguagem conotativa, os símbolos criados, mas em texto não literário, isso é um equívoco. Diante desse problema, seguem algumas dicas, e agora a gente vai para as dicas. O que essa primeira parte do nosso material está dizendo? Quando for de fato um texto literário, conotativo, uma expressão figurada, aí de fato nós temos um leque de opções para a interpretação, pois a nossa língua é extremamente polissêmica e, diante de um texto literário, nós podemos caminhar, enveredar por várias opções de interpretação. Mas quando o texto é objetivo, quando você tem um texto não literário, principalmente em provas de concurso público, você não precisa ficar pensando assim: mas o que o autor quis dizer? Não, você tem que trabalhar com o que ele disse. Pronto, e acabou. Então acompanha aqui comigo a primeira dica. Crie o hábito da leitura e o gosto por ela. Quando nós passamos a gostar de algo, compreendemos melhor seu funcionamento. Nesse caso, as palavras tornam-se familiares a nós mesmos. Não se deixe levar pela falsa impressão de que ler não faz diferença. Também não se intimide caso alguém diga que você lê porcaria. Leia tudo que tenha vontade, pois com o tempo você se tornará mais seleto e perceberá que algumas leituras foram superficiais e às vezes até ridículas. Porém, elas foram o ponto de partida e o estímulo para se chegar a uma leitura mais refinada. Existe tempo para cada tempo de nossas vidas. Não fique chateado com comentários desagradáveis. Se liga só. Essas dicas aqui são extremamente importantes. Primeira coisa, você precisa se familiarizar com o hábito da leitura. Se você não lê nunca e quer fazer concurso, tem que mudar isso. E aí eu vou citar algo interessante. Quando a gente era criança,
pelo menos na minha época, as meninas escreviam muito bem e os meninos tinham uma certa dificuldade no ato da escrita. E isso se dava por um motivo muito óbvio. As meninas tinham o chamado diário, coisas que os meninos não tinham. Então, a molecada, né, os homens preocupados com pipa, bola, sei lá, peão, e não estavam nem aí para escrever. Já as meninas sempre escreviam o que passava durante o dia no seu famoso diário. O hábito de escrever fazia com que elas escrevessem melhor que os meninos. Quando você adquire o hábito de ler, significa que você vai perceber melhor a estrutura, a construção daquele texto, as ideias apresentadas. Quando você não tem o hábito, aí fica difícil. E como a gente diz aqui, não tenha vergonha do que você lê. Leia qualquer coisa. Comece com aquilo que você mais gosta. Às vezes na escola, o aluno ele tem uma certa aversão com a leitura porque é imposta. Você tem que ler os clássicos, tem que ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, José de Alencar. Até eu acho José de Alencar chato. Imagina um aluno de 12 anos. Pegar Machado de Assis, tem uma porrada de conto maneiro de Machado de Assis, aí você começa com 12 anos ler Memorial de Aires, difícil pra caramba, um texto político que às vezes nem um cara com 30 anos consegue compreender, quem dirá um menino de 12 anos, pelo amor de Deus. Então, isso é um problema. Agora, por que não ler aquelas historinhas, brincadeirinhas que tem no jornal, as charges, as tirinhas? Por que não ler os textos sobre esporte, falando da rodada que teve no Cariocão, falando da rodada que teve do Brasileirão? Por que não? Por que não? Tem que aproveitar. Agora, claro, com o tempo, você vai melhorar e vai ser mais seletivo na sua leitura. Agora, no começo, vai ser difícil. Assim como tudo na vida é difícil. Começar uma dieta é difícil, malhar é difícil. Você vai a primeira semana quer desistir, né, na malhação. Você fica todo dolorido. Mas se você for com calma, se você não for afobado, se você for com doses homeopáticas e constantes, chega um momento que você vai ficar habituado. A mesma coisa com a leitura. Não adianta, agora eu quero ler tudo. Vou começar hoje, vou pegar 5 livros numa tacada só para ler. Já era. Você não vai continuar essa leitura, com certeza. Você não vai terminar os 5 livros. Então, vá com calma, comece, leia um capítulo, depois outro, e assim por diante. E como você faz concurso público, tem que dar uma olhada, isso é importante, no perfil dos textos da sua banca. No perfil dos textos. Dá uma olhada nas provas anteriores. E isso, por que eu estou falando agora? Eu poderia falar, na sua banca cai isso. Não, eu quero que você faça. É você que tem que fazer. Você tem que dar uma olhada nas pelo menos 5 últimas provas. Dá uma olhada. Veja, eles cobram textos dissertativos. São artigos de opinião, são editoriais. Vá ler esses tipos de texto. Vá ler esse tipo de texto. E, percebi que eles cobram tirinhas, charges também. Tem um perfil. Leia. Comece a se familiarizar. E não, são textos narrativos. Então, busque as características do texto narrativo. Então, tem que ser assim. Você precisa se familiarizar. E não pode ser de forma tão mastigada. Não sou eu que tenho que fazer isso por você. É você que tem que fazer. Se você não fizer, se você não tiver esse hábito, vai ser sempre algo superficial. Você vai estar sempre acostumado com as cenouras que botam na sua frente. Agora, se você, por conta própria, se deu a esse trabalho, pode ter certeza, você já se tornou um candidato diferenciado, já se tornou mais competitivo. Então, experimenta essa dica que eu estou te dando, tá? Próxima dica aqui, Seja curioso, investigue as palavras que circulam no seu meio, no seu ambiente. Anota aí, por exemplo, agora umas palavrinhas que eu trouxe. Anota aí a palavra remissão. O que significa remissão? Já parou para pensar? Lá na igreja, quando você está lá e fala assim, remissão dos pecados. Remissão é perdoar.
Olha outra palavrinha interessante aqui, ó. Inóspita. Sabe o que é inóspita? É áspera. Profícua. Útil. Então, eu apresentei 3 palavrinhas aí para vocês. São 3 palavrinhas que já caíram em concurso. Caíram naquela parte de semântica, em que o camarada coloca um vocabulário e pede para você identificar quais são as expressões que têm o mesmo sentido. Por que isso? Porque quanto maior o teu vocabulário... E aí, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho. E aí, gostaram da aula? Realmente um professor diferenciado. Somente aqui no Like Concurso você terá professores assim, diferenciados, focados na sua aprovação. Já faça o convite. Venha participar da nossa turma específica para a PM Goiás. Pré-edital. A banca já foi selecionada, é a OCP. O curso está saindo apenas o valor de 10 vezes de R$30. Um investimento baixo para um sucesso gigantesco, que é a sua aprovação. Então, não fique aí perdendo tempo. Venha para o LAC, venha ser aprovado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.